Fala traders, tudo bem? Aqui Ivanilson Freitas falando com vocês para mais uma aula, a nossa aula de número 4. Se você não assistiu a aula 1, 2 e 3, recomendo que volte lá e não perca a sequência aqui do nosso treinamento, que foi feito todo pensando no processo de desenvolvimento, tá bom? É importante lembrar vocês que como nós operamos Tape Read, esse curso é específico para o Day Trade em dólar, utilizando a técnica do Tape Read. Então, que nós possa conhecer o ativo que você está operando, e nós estamos operando o dólar futuro, tá? E dentro do dólar nós temos várias características, eu quero passar essas características para você agora, para que vocês possam ter consciência e entender o ativo que vocês estão operando, tá? Vamos então para a nossa aula. Ok, a apresentação já está aqui, está na tela. Nós temos aqui, nós vamos focar em dólar, que é o que nós estamos operando, e não o índice, tá? Por que nós, já devo deixar clara a diferença entre operarmos dólar ou operarmos índice? O caso é o seguinte, no dólar, todo fluxo de operação, ele acontece pelo dólar. Ou seja, se a pessoa compra dólar, ela tem que desfazer a sua posição como? Vendendo dólar. Então, se um grande institucional monta a sua posição comprando dólar, ele tem que vender dólar para desmontar a sua posição. No índice já não fica tão claro esse fluxo assim. Por quê? No índice acontece de muitas vezes um institucional montar uma posição no índice para proteger uma carteira de ações. Então, muitas vezes ele não vai sair daquela posição do índice de forma tão clara como ele faz no dólar, porque ele está travando uma carteira de ações, ou travando uma carteira de opções, ou travando N atividades. Então o índice ela tem essa peculiaridade que torna uma análise de fluxo mais errática. Não impossível, é claramente possível, mas a análise fica mais errática, a velocidade é maior, é mais complicado de você conseguir entender pelo fluxo. Então o índice, eu na minha visão, acredito que para operação de índice, a boa e velha análise gráfica sempre vai trazer um resultado muito assertivo. Então nós vamos operar dólar, tá bom? Vejamos então com os pontos que vamos abordar do nosso dólar. Primeiro, existem vários tipos de dólar. São o que nós vimos no jornal, o que nós vimos em várias redes e estão aí. Primeiro nós temos o dólar paralelo. Como o nome sugere, ele é um dólar que foi feito numa espécie de mercado à parte. Então acabou que na década de 90 surgiu esse dólar e muitas vezes, como ele era bem estável nacionalmente, acabou que ele foi mais utilizado em operações mais fraudulentas, mais clandestinas, tá? Que não tem tanto assim o reconhecimento do Banco Central. Então é importante não ficarmos tão presos a esse dólar. Vamos então ao nosso dólar comercial. Ele é um dos tipos mais comuns e importantes para a economia. Esse dólar comercial é ele que é usado pelas empresas para efetuar importações e exportações de mercadoria. Quando o governo movimenta dinheiro lá no exterior, é esse dólar comercial que é utilizado como parâmetro. Ele também se aplica aos brasileiros que moram fora e fazem empréstimos. Então esse é o dólar que valoriza lá, que é o dólar comercial. Fiquemos muito atentos porque esse dólar comercial ele tem uma relação muito forte com o dólar futuro. E quando chegarmos lá em dólar futuro, eu vou explicar para vocês essa relação. Outro dólar que existe é o dólar turismo. Ele é utilizado para quem vai viajar. Tem uma cotação diferente e devemos ficar de olho nele. Sem dúvida ele é mais conhecido, porque quando nós vamos viajar numa casa de câmbio, que a gente troca moeda, é esse valor de dólar que a gente acaba negociando, que é o dólar turismo. Então se você vai viajar para os Estados Unidos, vai fazer compras em crédito, débito, aqueles cartões internacionais, e nós vamos converter para a moeda dólar, o valor a ser observado é o do dólar turismo. E chegamos aqui ao dólar futuro. O dólar futuro ele não é uma moeda propriamente dita. O mercado de futuro ele foi criado para a realização de hedge. Então esse dólar ele vem trabalhando no quesito como contratos, tá? Ele tem uma cotação,
ele muda, ele tem oscilações, protege os investidores, só que como ele tem alta volatilidade, acaba sendo usado para especulação. Então, o que acontece aqui com o dólar futuro? Vou te explicar o que seria uma operação de hedge. Você vem para o mercado e lá um grande banco avisa sua mesa institucional que está querendo fechar um contrato com uma empresa, que não vem ao caso, mas ele quer fechar esse contrato. E no momento em que ele quer fechar esse contrato, ele precisa de entregar uma máquina para esse determinado cliente, uma X época de ano, e ele quer que ele não tome prejuízo nessa operação. Então o que ele vai fazer? Vai realizar a sua transação toda em dólar comercial, mas ele vai fazer uma operação em dólar futuro, que vai ser a proteção dessa negociação realizada pelo banco lá no mercado de balcão, geralmente no mercado de balcão. Então, esse dólar futuro ele tem extrema relação com o dólar comercial. Essa é o mais importante que nós precisamos entender. Nós temos também o dólar à vista, tá? O dólar à vista ele é usado por empresas fechando negócio entre si. Aí eles registram essa negociação na Ibovespa e temos o dólar Petax. O dólar Petax é, na verdade, uma taxa de dólar, né? Ele é calculado durante o período de apurado todos os dias, mas o mais importante acontece no dia 31, que é o último pregão do mês, 30 ou 31, para poder realizar e vai servir como referência para as taxas no mês seguinte. Traz alta volatilidade, esse dólar Petax traz alta volatilidade para o dólar futuro nessa época que é conhecido como época de rolagem, né? Rolagem de contratos. Então isso aí é importante sabermos. Essa Petax ela é calculada, o Banco Central liga, faz uma média da cotação dos preços dos dólares em 4 horários do dia, geralmente 11 da manhã, meio-dia, 11, meio-dia, 1 e 2. Esses 4 horários. Eles fazem essa cotação, calculam a média e chega-se a esse Petax. Então, quem vai trabalhar no mercado de futuros, ele tem o dólar Petax, que é calculado principalmente no dia de rolagem de contratos de dólar futuro, que é o último dia do mês, e nós temos aí também o dólar comercial, que é onde são executadas as transações que são protegidas no dólar futuro. Então esses dois dólares trazem mais, esses dois tipos de dólar trazem mais volatilidade para quem opera dólar futuro. Para encerrar, nós temos aqui uma característica muito importante, ele é negociado em bolsa. A versão dele cheio são 5 contratos, ou seja, você só consegue andar de 5 em 5 contratos a negociação. O dólar mini, que é um tipo de derivativo, vamos dizer assim, porque é o mesmo ativo. Eu falo de um derivativo para ficar mais fácil o entendimento, porque ele é uma versão do dólar cheio em proporção menor. Então ele anda de 1 em 1 contrato. E ele é afetado por notícias, principalmente notícias que trazem aí especulações para preços do dólar. E ele também é criado para proteção, né, para hedging, como eu expliquei anteriormente. E seu deslocamento acontece de meio ponto. Por exemplo, 5, 10, 5, 10, 5 e 10. Então ele anda de meio ponto. Bom, essas aqui são as características do dólar, para vocês terem uma noção. O mais importante no dólar futuro é você entender que ele está totalmente ligado ao dólar comercial e sofre influência do dólar Petax, principalmente no último dia do mês, que é o dia de rolagem, ou seja, quando troca-se o contrato do futuro de dólar. É importante lembrar que o dólar futuro, todos os meses do ano, existe uma letra correspondente àquele contrato do mês. Por exemplo, esse mês que estamos agora, a letra Q. Então, nós temos a letra Q para esse mês, a próxima, e vai trocando todos os meses do ano, tem ali, cada um tem uma letra correspondente para designação do contrato. E esse contrato ele vence ou se encerra todo dia 30, que é o último dia do mês, tá? Então, essa é o que eu queria passar hoje. Esse é o resumo da aula para você já entender o que é o dólar e tá compreendendo como esse dólar funciona. Então, muito obrigado pela atenção de vocês que estão seguindo o curso. Sigam o treinamento. Nós temos um cronograma aplicado e na próxima
aula nós já vamos entrar com características de corretora e no próximo vídeo a gente já entra com início e introdução à leitura das ferramentas mães, tá? Beleza, então pessoal, forte abraço para todos vocês e para Sempre Trader, estamos juntos.